Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, sentada aqui tentando entender se sou a pessoa ruim da história. Se tem uma coisa que aprendi nesses 16 anos é que às vezes, a gente cresce achando que entende como as coisas funcionam, e então a vida vira do avesso, e você descobre que não entende nada. Meu nome não importa muito, mas vou contar pra vocês sobre Hannah. Hannah é minha prima, temos a mesma idade, só alguns meses de diferença. Nossas mães são irmãs, então crescemos participando das mesmas festas de família, dos mesmos churrascos de domingo, das mesmas comemorações de Natal. Deveria ser daquelas histórias de primas que viram melhores amigas, que compartilham segredos, que dormem na casa uma da outra e ficam acordadas até tarde contando histórias. Mas não foi assim. Na verdade, eu nem lembro direito quando começou. A gente era muito pequena, devia ter uns 5 ou 6 anos. Eu lembro que, no começo, a gente brincava junto assim. Tinha um castelo de princesa na casa da minha avó, um daqueles de plástico colorido, e a gente adorava se enfiar lá dentro e fingir que era um reino distante. Mas em algum momento, isso mudou. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado foi no aniversário da minha tia-avó. Deve ter sido por volta dos meus 7 anos. Eu estava brincando com uma boneca que minha mãe tinha comprado especialmente para a viagem, uma daquelas que vinham com roupinhas extras e um cachorrinho de pelúcia. Hannah chegou perto, olhou para a boneca e disse: "Essa boneca é feia. Por que você não brinca com as minhas?" E eu, inocente, larguei a minha e fui com ela. Quando cheguei no quarto dela, ela me trancou lá dentro e foi embora. Fiquei batendo na porta, chamando por ela, por minha mãe, por qualquer pessoa. Só fui ser resgatada meia hora depois, quando minha mãe percebeu que eu estava sumida e foi me procurar. Hannah disse que eu tinha ido pro quarto sozinha e ela não sabia de nada. Minha mãe acreditou. Eu era criança. Não sabia como explicar direito. Só lembro de sentir um aperto no peito. Com o tempo, isso foi se repetindo. Não era sempre porque a gente não se via todo dia. Mas nos encontros de família, eu aprendi a ficar alerta. Se eu tivesse um brinquedo novo, Hannah dava um jeito de pegar e esconder. Se eu estivesse comendo algo que ela gostava, ela ia correndo contar pra tia que eu tinha pegado o último pedaço sem oferecer pra ninguém. Se eu tentasse conversar com outros primos, ela se enfiava no meio e virava o centro das atenções, me deixando de lado. E quando a gente ficava sozinha, por qualquer motivo, ela fazia questão de sussurrar coisas no meu ouvido. Coisas como "ninguém gosta de você aqui", ou "seus pais preferiam ter tido um filho homem. Por isso te tratam igual cachorro". Eu sei que parece exagero, que uma criança de 8 anos não diria isso. Mas ela dizia. E dizia com um sorriso, como se fosse uma brincadeira, um segredo entre primas. Eu nunca contei pra minha mãe essas falas específicas, porque tinha vergonha. Vergonha de que alguém pudesse pensar aquilo sobre mim. Vergonha de que talvez fosse verdade. Minha mãe sempre me amou, eu sabia disso, mas a sementinha da dúvida plantada pela Hannah crescia dentro de mim como erva daninha. Lá pelos 10 anos, eu simplesmente desisti. Desisti de tentar entender. Desisti de tentar agradar. Desisti de tentar ser legal. Quando a gente se encontrava, eu cumprimentava com educação e me afastava. Ficava perto da minha mãe. Ou então levava um livro para ler escondida em algum canto. E funcionava. Eu estava em paz. Ou pelo menos o mais perto da paz que uma criança de 10 anos consegue estar quando evita ativamente outra pessoa. Mas Hannah não gostou da minha paz. Começou a me procurar. Lembro de uma vez, na casa da minha avó, eu estava no quintal lendo um livro de fantasia, aqueles com dragões e magia, completamente imersa na história. De repente, o livro foi arrancado da minha mão. Hannah estava ali, com um sorriso. Lendo coisa de nerd, como sempre, ela disse, e jogou o livro por cima do muro. Eu fiquei paralisada. Aquele livro era da biblioteca da escola. Eu teria que pagar. Saí correndo, pulei o portão. Consegui achar o livro num terreno baldio ao lado, todo sujo de barro. Quando voltei, Hannah já tinha ido embora, e ninguém tinha visto nada. Minha mãe me viu chegando em casa com o livro imundo, e perguntou o que tinha acontecido. Contei. Ela foi falar com minha tia no mesmo dia. Minha tia deu de ombros, disse que Hannah tinha me visto brincando com o livro e achou que eu tinha deixado cair, que não foi de propósito.
Minha mãe ficou brava, mas não adiantou. Foi nessa época que eu comecei a contar para minha mãe todas as vezes que Hannah fazia algo. Não as coisas que ela sussurrava, porque essas eram minhas, guardadas as 7 chaves no fundo do coração, mas as ações. Pegar meus brinquedos, me trancar em lugares, me excluir de brincadeiras em grupo. Minha mãe sempre tentava falar com minha tia, mas nunca via resultado. Minha tia ou dizia que era coisa de criança, ou que eu era muito sensível. Ou então prometia conversar com Hannah e pronto. Nunca vi Hannah sendo repreendida de verdade. Nunca vi um pedido de desculpas. Quando a gente entrou no Ensino Fundamental 2, com uns 11 anos, a dinâmica mudou um pouco. A gente estudava na mesma escola, mas não na mesma turma. Eu respirei aliviada, achei que finalmente teria sossego. E até que tive por um tempo. Nos corredores a gente se cruzava, mas eu simplesmente olhava pra frente e passava reto. Ela às vezes tentava um oi, prima. Mas eu fingia que não ouvia. Não era birra, era sobrevivência. Eu não queria dar a ela a oportunidade de me machucar de novo. O problema é que, no 9º ano, a gente acabou caindo na mesma turma por causa de uma reorganização de salas. Não era todas as aulas, só algumas matérias eletivas, mas já era o suficiente para me deixar tensa. No primeiro dia de aula, ela veio com um grupinho dela. Sentou perto de mim e começou a cochichar. Eu ouvi risadinhas. Mantive os olhos no quadro. Respirei fundo e fingi que nada estava acontecendo. No intervalo, uma das minhas amigas, a Júlia, veio me perguntar se estava tudo bem, porque ela tinha visto Hannah e as amigas olhando na minha direção e rindo. Eu disse que sim, que estava tudo bem, que Hannah era minha prima, mas a gente não se dava bem. E ponto final. Com o tempo, fui contando para Júlia e para outras amigas, aos poucos, algumas coisas. Não tudo, mas o suficiente para elas entenderem por que eu evitava Hannah. Elas viram com os próprios olhos algumas situações. Uma vez no refeitório, Hannah passou pela nossa mesa e, como quem não quer nada, esbarrou no meu prato e fez meu sanduíche cair no chão. Pediu desculpas com um sorriso de canto de boca e foi embora. Minhas amigas ficaram indignadas. Eu só limpei a sujeira e fiquei sem comer. Não valia a pena o estresse. Minhas amigas são do tipo que se unem. Várias delas são do time de cheerleading da escola. Um time super unido, daqueles que todo mundo conhece e respeita. Eu nunca entrei pro time porque prefiro coisas mais tranquilas, tipo clube do livro e fotografia, mas sempre fui muito amiga das meninas. A gente se encontra depois dos treinos, vou aos jogos pra assistir, torcer, é tudo muito leve e divertido. Acontece que Hannah também tentou entrar pro time de cheerleading, e conseguiu. Ela é bonita, tem o corpo atlético, sabe se movimentar. Mas o que ela não sabia é que minhas amigas já conheciam a história. Não que elas tenham feito campanha contra ela. Não precisei pedir nada. Elas simplesmente viram quem Hannah era nos treinos. Viram como ela tratava as novatas, como fazia comentários pelas costas, como tentava puxar o tapete de quem ela considerava menos que ela. E decidiram, por conta própria, manter distância. Não foi um boicote organizado. Foi algo natural. Nas rodinhas de conversa, Hannah ficava de fora, nos grupos de WhatsApp. Ninguém respondia as mensagens dela com muito entusiasmo. Nos treinos em dupla, ninguém se voluntariava para ser parceiro dela. Ela se sentiu excluída e reclamou com algumas meninas. As meninas então foram sinceras. Disseram que sabiam como ela tinha tratado a prima delas, durante anos, e que não estavam interessadas em amizade com alguém que tinha esse histórico. Foi aí que o inferno começou. Hannah chegou em casa chorando. Contou uma história completamente diferente pra tia. Disse que eu estava fazendo bullying com ela, que tinha usado minhas amigas para perseguir ela, que ela se sentia humilhada todos os dias na escola. Minha tia, claro, ficou furiosa. Ligou para minha mãe. Disse que precisávamos resolver aquilo como família, que não era certo eu tratar a Hannah daquele jeito. Minha mãe, que sempre me apoiou, ficou na dúvida. Ela me perguntou o que estava acontecendo, e eu expliquei. Disse que não tinha feito nada, que minhas amigas agiam por conta própria, que Hannah estava colhendo o que plantou. Minha mãe suspirou. Disse que me entendia, mas que a família estava virando um campo de batalha, e ela odiava aquilo. E então veio a tal reunião. Minha mãe, minha tia, Hannah e eu, sentadas na sala da minha avó, num clima pesado que dava para cortar com uma faca. Minha tia começou falando,
com aquele tom de quem já decidiu quem é o vilão da história. Ela disse que eu precisava parar de ser tão implicante com a Hannah, que a gente era prima e devia se dar bem, que eu estava sendo muito cruel ao incentivar minhas amigas a excluírem a própria prima. Eu ouvi tudo calada. Olhei para Hannah, que estava sentada ao lado da mãe, com os olhos marejados, um lenço na mão, um ar de sofrimento tão convincente que quase me fez duvidar da minha própria memória. Quase. Quando minha tia terminou o sermão, eu respirei fundo. E comecei a falar. Falei sobre as primeiras lembranças, sobre ser trancada no quarto, sobre os brinquedos escondidos, sobre os sussurros de que ninguém gostava de mim. Falei sobre o livro jogado por cima do muro, sobre os comentários na escola, sobre os cochichos em sala de aula, sobre o sanduíche derrubado de propósito no refeitório. Falei sobre os anos evitando ela, sobre as tentativas dela de me atingir mesmo assim, sobre como eu nunca pedi pra ninguém perseguir ninguém. Só contei minha história pras minhas amigas porque confiava nelas. Enquanto eu falava, vi o rosto da minha tia mudar. Ela olhava pra Hannah, depois pra mim, depois pra Hannah de novo. Parecia que estava vendo um fantasma. Hannah começou a me interromper, a dizer que eu estava mentindo, que eu sempre fui invejosa, que eu inventava coisas. Mas eu continuei. Olhei diretamente nos olhos da minha mãe e disse: Mãe, a senhora lembra quando eu era pequena e contava que ela me trancava nos quartos? A senhora lembra de ter ido falar com a tia e ela nunca fazer nada? Minha mãe assentiu devagar. Quando eu terminei, o silêncio foi ensurdecedor. Minha tia parecia perdida, sem saber em quem acreditar. Ela murmurou alguma coisa sobre crianças serem crianças. Sobre talvez a gente ter interpretado as coisas errado. Sobre precisarmos superar o passado. Hannah continuava choramingando, dizendo que eu estava distorcendo tudo. A reunião terminou sem conclusão. Minha tia levou Hannah para casa, e eu fiquei com minha mãe, que me abraçou e disse que acreditava em mim. Mas eu via preocupação no rosto dela. A tensão familiar já estava instalada. Nos dias seguintes, minha tia começou a mandar mensagens para minha mãe. Mensagens dizendo que Hannah estava muito abalada, que não merecia ser excluída, que eu deveria ser a pessoa maior e perdoar os erros do passado. Ela era só uma criança, diziam as mensagens. As pessoas mudam. Dá uma chance para ela. Minha mãe me mostrava as mensagens, com aquele olhar de quem está no meio de um furacão. Ela não pedia para eu ceder, mas eu sentia o peso da expectativa. A família é importante. A paz é importante. Será que eu não podia simplesmente deixar pra lá? Mas eu não consigo. Não consigo porque, no fundo, eu sei que nada mudou. Hannah não mudou. Ela só está chorando, porque, pela primeira vez, está enfrentando as consequências. E eu não tenho nenhuma obrigação de salvar alguém que passou a vida tentando me afogar. Agora, tô aqui, escrevendo isso, pensando se sou realmente a babaca da história. Minha mãe tá estressada. Minha tia mal fala com a gente. E Hannah anda pela escola com cara de coitada, enquanto minhas amigas continuam ignorando ela. Parte de mim se sente mal pela minha mãe, mas outra parte, uma parte que eu guardo bem lá no fundo, sente uma ponta de alívio, de ver finalmente que o mundo tá mostrando pra Hannah o que ela sempre fez comigo. E é isso que me assusta. Esse alívio. Por que será que isso não me torna igual a ela? Os dias que se seguiram à reunião foram estranhos. Não estou falando de um estranho ruim, daquele que dá vontade de sumir, mas de um estranho diferente, como se o mundo tivesse inclinado levemente, e eu ainda estivesse tentando me equilibrar. Na escola, as coisas continuaram no automático. Minhas amigas seguiam ignorando Hannah, e ela seguia circulando pelos corredores com aquela cara de mártir que me dava arrepios. Mas teve uma coisa que mudou. Hannah parou de me olhar. Antes, quando a gente se esbarrava, ela sempre lançava um olhar torto, um meio sorriso, alguma coisinha para me provocar. Agora, ela desviava o rosto, baixava a cabeça e acelerava o passo. No começo, achei que era timidez, ou talvez uma estratégia nova para me atingir. Mas depois percebi que não. Era vergonha. Pela primeira vez em 16 anos, Hannah sentiu vergonha. Eu devia ter me sentido vitoriosa, né? Afinal, a menina que passou a vida inteira me humilhando, finalmente estava experimentando o próprio veneno. Mas não.
não senti nada. Só um vazio esquisito. Como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. Minha mãe, por outro lado, estava longe do vazio. Ela estava tensa, preocupada. Daquele jeito que a gente percebe mesmo sem palavras. O telefone dela vivia vibrando com mensagens da minha tia. E ela atendia com aquele suspiro de quem já sabe que a conversa vai ser desgastante. Minha tia insistia. Ligava, mandava áudio. Às vezes até aparecia aqui em casa sem avisar, com cara de choro e discurso ensaiado. Numa dessas visitas surpresa, eu estava no meu quarto quando ouvi a campainha. Não precisei olhar para saber quem era. A voz da minha tia subiu pelas escadas como fumaça, fina e insistente. Ela falava sobre perdão, sobre família, sobre como o sangue é mais grosso que a água. Eu coloquei o fone de ouvido e aumentei o volume da música até não ouvir mais nada. Mas o coração, esse não tinha fone. Ficou ali, batendo acelerado, me lembrando que eu estava no centro de algo que nunca pedi para estar. Minha mãe subiu mais tarde. Sentou na cama, passou a mão no meu cabelo, daquele jeito que ela faz desde que eu era pequena. Ficou um tempão em silêncio, só existindo ali comigo. Depois disse: "Filha, eu não vou te pedir para fazer nada que você não queira. Mas queria que você entendesse uma coisa. Sua tia não é má. Ela só nunca enxergou. E talvez esteja enxergando agora." Eu não respondi. Não porque estivesse com raiva da minha mãe, mas porque não sabia o que dizer. Se minha tia realmente tivesse enxergado, ela teria vindo me pedir desculpas em nome da filha. Teria trazido Hannah para fazer o mesmo. Mas não. Ela só pedia para eu perdoar, como se o perdão fosse uma moeda de troca para acalmar os ânimos da família. Na semana seguinte, a Júlia veio falar comigo no intervalo com uma cara estranha. Disse que precisava me contar uma coisa, mas que eu não podia ficar brava. Eu ri, falei que não prometia nada, mas que ela podia tentar. Então ela me contou que Hannah tinha procurado ela no treino de cheerleading. A Júlia é minha melhor amiga desde o 7º ano. A gente divide lanche, divide segredo, divide até o fone de ouvido quando a bateria de um acaba. Se tem alguém que eu confio nesse mundo é ela. Mas quando ela disse que Hannah foi falar com ela, meu estômago deu um nó. Hannah tinha ido pedir ajuda. Disse que queria se desculpar comigo, mas que não sabia como, que tinha medo da minha reação, que estava muito arrependida. Pediu para Júlia ser uma espécie de intermediária, marcar um encontro, qualquer coisa que pudesse quebrar o gelo. A Júlia, coitada, ficou sem saber o que fazer. Ela disse que ouviu, não prometeu nada, mas veio me contar porque não queria esconder. Eu fiquei quieta por uns segundos, processando. Hannah querer se desculpar? Depois de tanto tempo? Depois de tudo? Parecia estranho. Não, parecia falso. Como aquelas novelas onde o vilão se arrepende só quando começa a perder. Perguntei pra Júlia se ela acreditava na Hannah. Ela demorou para responder, o que já era uma resposta. Disse que não sabia, que a Hannah parecia genuinamente triste, mas que também parecia uma menina que sempre soube representar bem. Falei pra ela não fazer nada, que eu ia pensar. Pensei por 3 dias. 3 dias remoendo, lembrando, revivendo cada coisinha que Hannah fez. Não foram só as grandes maldades, como o livro no muro ou o sanduíche no chão. Foram as pequenas, as miúdas, aquelas que ninguém vê, mas que vão se acumulando no fundo da gente como poeira. Os olhares de desprezo, os comentários em voz baixa, as vezes que ela fingiu que eu não existia em público, mas me procurou em particular para machucar. Tudo isso veio à tona como um filme passando em câmera lenta. No 3º dia, tomei uma decisão. Não por Hannah, não pela minha tia, não pela família, mas por mim. Porque eu estava cansada de carregar esse peso. Não o peso da raiva, mas o peso da dúvida. Será que eu estava sendo injusta? Será que as pessoas realmente mudam? Será que eu ia me arrepender um dia de não ter dado essa chance? Mandei mensagem para Júlia e pedi para ela dizer a Hannah que eu topava conversar. Marcamos num lugar neutro, uma cafeteria perto da escola, num sábado de manhã. Escolhi esse horário porque o movimento era pequeno e porque eu queria a luz do dia. Nada de conversas noturnas carregadas de dramaticidade. No sábado, acordei cedo, tomei banho, me arrumei com calma.
Olhei no espelho e tentei me convencer de que estava pronta para qualquer coisa. Mas não tava. A gente nunca tá pronto para encarar um fantasma. Cheguei na cafeteria primeiro. Pedi um chocolate quente e fiquei mexendo no celular sem prestar atenção em nada. Quando levantei a cabeça, ela já estava lá. Hannah parada na porta, me olhando. Ela usava um vestido simples, cabelo preso, nada da maquiagem pesada que ela costumava usar. Parecia menor. Não fisicamente, mas na postura, no jeito de estar. Ela veio até a mesa, sentou na frente. Pediu um café, mas mal encostou no copo. Ficamos alguns segundos em silêncio, aquele silêncio pesado que antecede as tempestades. Então ela falou: "Obrigada por vir." Eu só assenti. Não ia facilitar. Ela respirou fundo e começou. Disse que estava pensando muito, que a reunião na casa da avó tinha aberto os olhos dela. Disse que não fazia ideia de como eu tinha me sentido todos esses anos, que ela sempre achou que era uma brincadeira, que eu era muito sensível, que as coisas eram diferentes na cabeça dela. Enquanto ela falava, eu observei. Observei as mãos dela tremendo levemente em cima da mesa. Observei o olho dela marejado 2 vezes. Observei a voz falhando em alguns pontos. Parecia real. Mas eu já tinha visto ela representar antes. Lembrei da cena na reunião, do lenço no rosto, do choro convincente. Será que eu sabia distinguir? Ela pediu desculpas. Não uma desculpa qualquer, mas uma longa, detalhada, citando coisas específicas que eu tinha mencionado na reunião. Disse que se lembrava de algumas, que tinha vergonha, que não sabia por que agia daquele jeito. Falou sobre a pressão em casa, sobre a mãe dela sempre comparar as duas, sobre como ela se sentia invisível, e achou que me rebaixando ia se sentir melhor. Disse que estava fazendo terapia, que a mãe finalmente tinha percebido que algo estava errado e tinha buscado ajuda. Quando ela terminou, o silêncio voltou. Dessa vez, um silêncio diferente. Um silêncio que pedia resposta. E eu não sabia o que responder. Porque uma parte de mim, uma parte pequena mas teimosa, queria acreditar. Queria que fosse verdade. Queria que a gente pudesse, de alguma forma, consertar os estragos. Mas outra parte, a maior, a que aprendeu a se proteger, gritava para eu não cair nessa. Gritava que era cedo demais, que palavras eram só palavras, que eu precisava ver atitudes. Falei isso para ela. Falei com calma, sem acusação, mas com honestidade. Disse que ouvir o pedido de desculpa significava muito, mas que não podia simplesmente apagar 15 anos de história. Disse que perdão não é interruptor, que não se liga e desliga. Que eu precisava de tempo, precisava ver consistência, precisava ver se aquilo era real, ou só mais uma estratégia. Ela assentiu. Disse que entendia, que não esperava que eu esquecesse tudo, que só queria uma chance de recomeçar. Perguntou se a gente podia pelo menos tentar ser civilizada na escola, parar com esse climão. Eu concordei. Civilidade dava pra ter. Saímos da cafeteria sem abraço, sem sorriso, mas com um acordo tácito. Ela foi pro lado dela, eu pro meu. E enquanto andava, senti um peso saindo dos ombros. Não o peso todo, mas um pedaço. Contei pra minha mãe quando cheguei em casa. Ela me abraçou forte, disse que estava orgulhosa, que eu era muito madura pra minha idade. A Júlia mandou mensagem perguntando como foi, e eu respondi com um áudio de 10 minutos contando tudo. Minhas outras amigas também quiseram saber, e aos poucos fui contando. Na segunda-feira, na escola, cruzei com Hannah no corredor. A gente se olhou, e eu balancei a cabeça, num cumprimento simples. Ela fez o mesmo, e seguiu. Ninguém morreu. Ninguém explodiu. Foi só isso. Mas o universo, eu descobri, não gosta de paz duradoura. 2 semanas depois, minha mãe chegou em casa com o rosto vermelho e os olhos inchados. Eu sabia que era coisa séria antes mesmo dela abrir a boca. Ela sentou no sofá, pediu para eu sentar do lado, e contou. Minha tia tinha aparecido na casa dela. Dessa vez, não para falar de Hannah. Dessa vez, para falar de dinheiro. A história era a seguinte. Minha tia e o marido estavam passando por dificuldades financeiras. Ele tinha perdido o emprego há meses, estavam vivendo de bico e economias.
mas as contas tinham se acumulado. E agora, estavam com o nome sujo. Não conseguiam crédito para nada. Estavam com medo de perder a casa. E aí veio o pedido. Minha tia queria que minha mãe emprestasse o nome dela. Que abrisse uma conta, fizesse um financiamento, qualquer coisa que ajudasse eles a respirar. Prometeu que iam pagar, que era só até ele se recolocar, que era questão de meses. Minha mãe, que sempre foi do tipo que ajuda, que se preocupa, que quer bem a irmã, ficou dividida. Ela me contou tudo com a voz embargada, dizendo que não sabia o que fazer, que queria ajudar, mas tinha medo, que já tinha ouvido histórias de família destruídas por causa de dinheiro. Eu ouvi calada. E enquanto ela falava, uma coisa estranha aconteceu na minha cabeça. Lembranças começaram a se embaralhar. Lembrei de Hannah falando sobre a casa dela, sobre as coisas que tinha, sobre as viagens que fazia. Lembrei de comentários soltos sobre o pai ter um bom emprego, sobre a mãe não precisar trabalhar. Será que era tudo mentira? Ou será que a situação tinha mudado tão rápido assim? Perguntei para minha mãe se ela sabia dos detalhes. Ela disse que não, que a irmã sempre foi reservada com dinheiro, que nunca falavam sobre isso. Disse que a irmã parecia desesperada, e que desespero não combina com ela. Minha mãe passou dias pensando. Dias de noite mal dormida, de conversas com meu pai, de ligações para minha tia tentando entender melhor. Até que, numa dessas ligações, minha tia soltou uma frase que acendeu um alerta. Se você não ajudar, a gente vai perder tudo, até o carro, e a Hannah vai ter que sair da escola. Minha mãe me contou isso com um olhar estranho, e eu entendi o que ela estava pensando. Hannah, a tal reconciliação, a conversa na cafeteria, a terapia. Será que tinha sido tudo uma estratégia? Será que a aproximação era só um jeito de amolecer a gente antes do pedido grande? Não queria ser cínica, mas também não queria ser ingênua de novo. Aí veio o golpe final. Minha mãe, depois de muito pensar, decidiu que não ia emprestar o nome. Que ajudaria no que pudesse, com o dinheiro emprestado, um valor que não comprometesse a gente, mas que não ia colocar nosso futuro em risco. Ligou para minha tia para comunicar a decisão. O que aconteceu na ligação eu não sei direito. Só sei que minha mãe desligou o telefone branca, tremendo. Disse que minha tia tinha surtado, gritado. Dito que a gente nunca foi família de verdade, que minha mãe sempre teve inveja dela, que estava usando a história da Hannah como desculpa para não ajudar. E aí no meio dos gritos ela soltou. Sabe o que é pior? A Hannah estava certa sobre vocês. Sempre esteve. Minha mãe não entendeu na hora. Mas eu entendi. E gelou. Hannah estava certa. Sempre esteve. Isso significava o quê? Que a minha tia sabia, que elas duas, mãe e filha, tinham conversado sobre a gente. Que as maldades da Hannah não eram só coisa de criança, mas talvez incentivadas. Passei a noite em claro pensando, lembrando de cada detalhe, das vezes que minha tia minimizou as reclamações da minha mãe, das vezes que ela disse que eu era sensível, das vezes que defendeu Hannah sem nem ouvir o outro lado. Será que ela sabia? Será que ela ensinou? No dia seguinte, minha mãe recebeu uma mensagem da minha tia. Era longa, cheia de acusações, dizendo que a gente tinha virado as costas para a família, que sangue não era nada, que Deus via tudo. Minha mãe leu, me mostrou. E depois guardou o celular sem responder. Foi aí que a ficha caiu. A família tinha se quebrado. Não por causa da briga das primas, não por causa do dinheiro, mas por causa de anos e anos de coisas não ditas, de mágoas acumuladas, de um lado que sempre fingiu que nada acontecia, e outro que aprendeu a se calar. Na escola, Hannah mudou de novo. O comprimento de cabeça virou nada. Ela passava por mim como se eu fosse invisível. E dessa vez não era defesa, era desprezo mesmo. As amigas dela, que antes tinham ficado neutras, começaram a me olhar torto. Espalharam que eu era a prima rica que humilhava a prima pobre, que a família da Hannah estava passando necessidade, e a minha tinha virado as costas. Minhas amigas tentaram me defender, mas eu pedi para elas não fazerem nada. Tava cansada. Cansada de guerra, cansada de palco, cansada de ter que provar quem eu era.
A Júlia, minha amiga leal, ficou do meu lado como sempre. Mas até ela estava confusa. Numa tarde, a gente estava no meu quarto, e ela perguntou: e se elas realmente estiverem passando necessidade? E se a gente estiver julgando errado? Eu não tive resposta. Porque no fundo, eu também pensava nisso. Será que eu estava sendo egoísta? Será que a minha mágoa com a Hannah estava me cegando para uma situação real de desespero? Será que minha mãe devia ter ajudado, mesmo com o risco? Mas aí eu lembrava. Lembrava de tudo. E a roda girava de novo. O tempo passou. Não resolvemos nada. A família simplesmente parou de se encontrar. Os almoços de domingo acabaram. As festas de aniversário viram convites formais que a gente recusava com desculpas. Minha avó, coitada, ficou no meio, sem entender direito, sofrendo calada. Um dia, minha mãe chegou em casa e disse que minha tia tinha conseguido dinheiro com outro parente. Um primo distante que emprestou o nome. Não sabíamos os detalhes, só que tinham resolvido. Mas a ponte entre a gente já tinha queimado. E Hannah? Bom, Hannah continua na escola. A gente se cruza, se ignora, e ponto. Ela ainda é do time de cheerleading, mas não fala com minhas amigas. Criou um grupinho novo, com meninas mais novas que estão sempre em volta dela. Deve ter contado a versão dela, e elas devem ter acreditado. De vez em quando, eu me pego pensando na conversa da cafeteria, naquele pedido de desculpas que parecia tão real. E me pergunto, foi verdade ou foi estratégia? Será que ela realmente sentiu alguma coisa? Ou foi tudo uma jogada para abrir caminho para o pedido de dinheiro? Nunca vou saber. E talvez seja melhor assim. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é só sangue. Aprendi que perdão não é obrigação. Aprendi que a gente pode se machucar muito mais esperando que os outros mudem do que aceitando que eles são quem são. Minha mãe ainda fica triste às vezes. Olha fotos antigas, suspira. Mas ela também mudou. Ficou mais forte, mais certa de si. Me abraça mais. Fala mais. Acho que no fundo, a gente se aproximou com tudo isso. Quanto a mim, continuo aqui. 16 anos, tentando entender o mundo. Não odeio a Hannah. Não quero mal pra ela. Mas também não quero perto. Aprendi que a gente pode perdoar sem precisar conviver. Pode entender sem precisar aceitar. Pode seguir em frente sem precisar esquecer. Se eu sou a babaca da história? Não sei mais. Talvez todo mundo seja um pouco. Talvez ninguém seja. Talvez a vida seja só isso. Um monte de pessoas tentando sobreviver. Cada uma do seu jeito. Machucando e sendo machucadas sem querer. O que sei é que hoje, quando olho no espelho, não vejo a menina que a Hannah tentou destruir. Vejo alguém que aprendeu a se proteger, a confiar na própria história, a não deixar que ninguém apague o que ela viveu. E isso, no fim das contas, é o que importa. A Hannah que se vire com as consequências dela. Eu tô ocupada demais vivendo as minhas.